soberano e eterno Deus, Pai amado, neste momento, nós te louvamos e entoamos louvor ao teu nome. Agora, Senhor, o Senhor falará conosco através da tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo através da tua palavra. Ele venha ser o canal nesta noite para os nossos corações, Senhor. Usa ele poderosamente para que nós venhamos guardar a tua palavra dentro do nosso coração. Pai, essas coisas que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Receba o nome de Deus, nós falamos para você nesta noite. Vamos ler alguns versículos aqui. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Aproveitar que nós estamos aqui para ouvir o que Deus quer falar conosco. Amém? Juízes, capítulo 11. Todos acharam? Amém. Então, era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. Terra de quê? Tob. Homens levianos e se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem, e semos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste da casa do meu pai? Por que, pois, agora vietes a mim, quando estáis em apego? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo clamamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e tu seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu lhe serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Todos juntos, o versículo 10. Deus me disse: e disseram os anciões a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Glória a Deus. Senta glorificando o nome de Deus. Espírito Santo. Para quem ainda me conhece, já foi apresentado, né? Estamos aqui é a minha segunda casa. Eu congrego na AD e sempre estou aqui na AD Betânia. Nomes bonitos, né? AD e AD Betânia. São nomes, para mim, um nome muito bonito.
E a gente sempre, quando pode, a gente atende ao chamado do nosso amigo, o pastor Jonathan, que está sempre nos acompanhando, né? Eu acompanho, ele também me acompanha em algumas agendas que o Senhor tem preparado para nós. E hoje eu estou debaixo da permissão do meu pastor presidente, pastor Matheus Pompeu, e nós estamos aqui debaixo da obediência e da permissão dele também, que nos enviou para cá. Logo mais, teremos também uma mini vigília, onde nós estaremos fechando o mês de março com a bênção, a prosperidade, a bênção, a unção do Espírito Santo. Aleluia! E já é a minha palavra aqui, a minha profecia, uma palavra profética para a sua vida nessa noite, que hoje finda-se mais um mês, e daqui a algumas horas vai começar o melhor mês da sua vida. Quem crê, diga amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O mês de abril vai ser um mês onde as portas vão se abrir. O mês de abril vai ser um mês do sobrenatural desse Deus que nós servimos, da qual nós já sentimos a presença dele aqui no nosso meio. Porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, não é no meu nome, não é no nome do pastor Getúlio, não é no nome do pastor Jonathan, é no nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu, o Deus Criador da terra. E olha, eu vou dizer uma coisa para você que veio a esta reunião: você não vai sair daqui da mesma maneira da qual você entrou. Por quê? Porque quem garante a sua bênção é a palavra de Deus. Maravilha, gente! Aleluia! Aleluia! Deus está nesse lugar, meus irmãos. Você poderia, até uma frase muito comum dita nos nossos meios, mas é a mais pura verdade. Por quê? Porque quem marcou esse encontro hoje, nesta noite aqui, foi Deus. Deus que te chamou. Deus que chamou você para estar aqui. Aqueles que não puderam estar, nós entendemos porque aconteceu essa chuva, né? Aconteceu ontem, aconteceu hoje, mas isso não pode servir de empecilho para nós estarmos na casa do Senhor. Você precisa se desprender. Por quê? Porque toda vez que você entra neste lugar, irmãos, toda vez que você entrar na casa do Senhor, entenda uma coisa: você não está entrando na minha casa, você não está entrando na casa de qualquer pessoa, não. Quando você passar por aquelas portas ali, creia tão somente que você está entrando na casa de Deus. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa de oração, que Ele constituiu essa casa para ouvir a nossa oração. Você não está entrando em qualquer casa. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é local de cura. Aqui é local de libertação. Aqui você pode até entrar triste, mas aqui até a tristeza é convertida em alegria. Aleluia! Meu Deus, é forte. Eu não sei como que você entrou, de que maneira está o seu coração nessa noite, mas eu tenho certeza que o Deus que nós servimos é o Deus que faz aquilo que você nem imagina. É o Deus que faz aquilo que você nem pensa. Ainda não passou no seu coração aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, gente! É todo um processo que nós precisamos suportar o processo de Deus na nossa vida, para que nós alcançamos o objetivo que Ele tem a tratar na minha vida, na sua vida. Você não está aqui por acaso, e Deus não te chamou para
você veio aqui para ser alimentado pelo pão da vida, você vai sair daqui, aleluia, nessa noite satisfeito. Meu Deus! Aleluia! Porque quem alimenta a nossa vida é o pão da vida que está no nosso meio. E o Senhor me deu essa palavra. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra que quando eu li, eu falei, ardeu no meu coração, porque uma palavra é uma história de uma pessoa que pode ser também a sua história, pode ser também a minha história, a nossa história. É uma história de superação, é uma história onde os homens veem de uma forma, mas Deus está vendo de outra maneira. É importante que nós entendamos isso. No capítulo 10, eu quero aqui resumir para você entender que no capítulo 10 nós vemos a história dos juízes de Israel, e eu não quero me conter em todos eles, mas apenas do capítulo 10 ao capítulo 11, você vai ver que aqui, nesse momento aqui, né, nesse estágio dos filhos de Israel, dos israelitas, está acontecendo algo que não é natural para um povo que tem um Deus todo-poderoso. Porque quando você está na presença do Senhor, veja bem, quando Deus te chama e você é um cristão, uma serva do Senhor, um servo do Senhor, as coisas têm que começar a ser de acordo com a vontade de Deus, e quando você faz a vontade de Deus, não tem como as coisas dar errado. Pode até acontecer momentos difíceis na nossa vida, todos nós vamos passar, porque a palavra de Deus até diz que no mundo tereis aflição. Mas você precisa entender que quando você tem Deus do seu lado, meu irmão, a luta pode
foi um indesejado que se tornou desejado. Foi um homem que não tinha as características para ser um juiz de Israel. Nós lemos o texto. Meu Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses nessa parte. Quero dizer para você que Jesus disse, em João capítulo 1, verso 11, que Jesus diz assim, que veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Irmãos, quando você decide receber a vontade de Deus, quando você recebe o Senhor, você se torna filho. Filho tem herança. Quem é que é filho do Senhor? Aleluia. Todos vocês que são filhos do Senhor, você tem herança. Todo filho tem herança. E eu quero a herança que meu Pai, aleluia, está preparando para mim. Neste capítulo de Juízes, vamos ver a história de Jefté, que o nome dele no hebraico significa Deusado. Deusado. Então, já começa pelo nome, né? As coisas começam a dar certo para ele já pelo nome. Mas, nós vamos ver que essa história de Jefté, ele foi muito desprezado, primeiramente pela sua casa, pelos seus familiares, depois também pelo exército de Israel. Nós vamos ver que o seu nome significa Deusado. Ele é filho de Gileade com uma concubina. Aqui na minha versão está dizendo que ele é filho de uma prostituta, uma concubina. Então, ele era filho meio bastardo. Ele não era legítimo, né? 100%. Ele era filho de Gileade com uma concubina. Só por esse motivo já era um desprezo para ele. Pode ser uma criança crescer numa casa que seus irmãos são filhos de pai e mãe legítimos, e tem um que é meio irmão, só por parte de pai ou só por parte de mãe. Já começa então a ter um desprezo por aí. Nós vemos que a Bíblia não dá detalhes, mas a gente pode imaginar que ele era desprezado, né? Talvez ele cresceu nesse ambiente de desprezo, de piadas, né? Talvez ele tenha crescido dessa maneira, nesse ambiente, se sentindo recusado, até com os seus próprios familiares. Mas Deus tinha um plano na vida de Jefté. Deus tinha um plano na vida dele. Então, ele era desprezado pelos seus irmãos. Eles ficavam apontando todos os dias. Pode ser que todos os dias estavam ali apontando: você é filho da concubina, né? Você não tem parte na herança de nosso pai. Parece que os irmãos estavam mais interessados na herança do que fazer amizade com seu próprio irmão, ou aceitar ele, ou trazer ele para o convívio familiar. E todos os dias ficavam ali. Jefté nasce em Mispá. Mispá era a terra onde nasceu Jó, onde nasceu Elias. Então ele era o nome dele já diz que Deusado. Ele nasce em Mispá, terra de quem? Terra de Jó. Olha os conterrâneos dele. Olha para você ver como é que Deus vai fazendo, vai criando uma situação, criando uma história que vai envolvendo a pessoa sem que ela perceba
seu futuro. Talvez as coisas hoje estão apontando para uma situação que talvez você veja que não tem sucesso, ou não vai ter. Mas eu vim aqui com a profecia da parte de Deus, dizendo para você que Deus está criando situações na sua vida que vai fazer o seu final ser melhor do que o seu começo. Maravilha, Jesus. Espírito Santo, eu creio. É isso que Deus faz na nossa vida. É isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Agora, você quer? É preciso também você querer. Gileade era conhecido como terra do bálsamo, lugar de cura. Ele tinha todas as características de ser um homem vencedor. Mas o problema estava dentro de casa. Estava apontando ele. Olha, você não vai vencer. Quantas palavras de derrota às vezes faz a pessoa até ficar para baixo? Quantas palavras que, em vez de levantar a pessoa, acaba fazendo a pessoa cair, fazendo a pessoa entrar no desespero? Quem aqui nunca chorou com uma palavra mal colocada? Às vezes, tem até um ditado que diz que, às vezes, uma palavra mal colocada, ela fere mais do que um soco. É uma verdade, quem nunca ouviu falar isso? Então, a Bíblia não relata, mas eu posso entender como que estava o coração desse menino, como que estava o coração desse jovem, chamado Jefté. Ele tem um nome maravilhoso, um nome fantástico. Ele nasce numa terra muito boa, terra de Gileade, terra do bálsamo, terra da cura. Mas alguma coisa está faltando para ele. Ele pertencia à tribo de Manassés. Pela lei, Jefté não podia assumir nenhum cargo militar diante das tribos de Israel, porque pela lei ele era um filho bastardo. Só que, irmãos, eu tenho lido a palavra de Deus nesses dias. Eu tenho lido a palavra de Deus nesses dias e eu tenho observado uma coisa. A gente precisa entender que quem governa a nossa vida é Deus. Não é verdade? Você só está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Você só está aqui porque Deus preparou esse encontro para você estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui dentro, mas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, através do seu sangue libertador, fez Deus o direito de nós estarmos aqui adorando o seu santo nome. Deus governa tudo. Deus governa a história, porque Deus estava no passado, Deus está presente aqui agora, e Deus também já está no futuro. Então, quando eu vejo essa história de Jefté, a lei estava condenando ele, dizendo que ele não podia. Só que eu posso ver aqui, pastor Jota, já a graça envolvendo esse homem. É interessante isso, né? Porque quem estuda a palavra sabe que a graça só vem a partir de Jesus. Mas se você fosse aprofundar, você vai ver que a graça já estava envolvendo a vida desse homem chamado Jefté. Por quê? Porque Deus faz com que ele seja aprovado para ser juiz de Israel. Deus pega uma impossibilidade e traz, então, com a sua graça, com a sua permissão, com o seu poder, faz e dá a ele, então, o direito que ele não poderia ter, mas Deus, então, agracia ele com o direito de ser novamente
pelo fato dele não se enquadrar no perfil do exército e que faltava a ele idade, habilidade e estrutura física. Parece que nós estamos vendo aqui a história de Davi, né? Rejeitaram Davi por quê? Seus próprios irmãos, porque ele não tinha estrutura física, não tinha idade para a guerra e não tinha habilidade. Só que eu vejo Deus contrariando tudo, irmãos. Esse Deus que você serve é um Deus magnífico, um Deus que a cada dia nós surpreende, né? Ele nos surpreende, não tem como nós surpreender Ele, Ele nos surpreende, porque esse Deus que você serve é um Deus que pega aquilo que não ia dar certo, Ele pega aquilo que não era para dar certo, e Ele pega então faz dar certo, Ele pega aquilo que não podia dar certo, e faz com que dê certo na sua vida, na minha vida, irmão. Aquilo que era improvável de acontecer na nossa vida, Deus, com o seu poder, aleluia, com a sua magnitude, Ele faz com que aquilo que não era para dar certo, dê certo. Aí o que acontece? Aos olhos humanos, ele não tinha a mesma condição de exercer aquela função. Mas Deus não vê como vê o homem. O olhar de Deus é diferente do nosso. Nós acostumamos a analisar os perfis, né? Hoje em dia existe a rede social e tem lá o perfil de cada um. Nós estamos acostumados a analisar o perfil da pessoa. Deus não é assim, não. Deus ele não vê o seu perfil, não. Deus, mesmo que você não tenha um perfil adequado para tal coisa, Deus faz com que você se enquadre. Você sabia disso? Quem crê nessa palavra? Aleluia! Aleluia! Então ele vai para uma cidade chamada Tob, e é aqui que eu quero entrar nessa parte aqui, porque Tob é uma cidade que Deus preparou como refúgio e como um preparo para esse homem chamado Jefté. Aleluia! Maravilha! É em Tob que ele vai ter um encontro, é em Tob que ele vai ser preparado, nessa cidade chamada Tob que ele vai conhecer e se preparar para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Tob, uma cidade que tem o nome de frutífera. É uma cidade que ficava a 24 quilômetros da onde Jefté morava, Gileade. Era uma cidade que era frutífera e boa. Então, Deus preparou essa cidade para que preparasse então Jefté, porque Deus muda os planos para Jefté. Quando Jefté vai para essa cidade, ele encontra alguns homens ali e se prepara, ele se habilita, então ele aprende a manusear as armas, ele se prepara para ser um verdadeiro guerreiro. Ele se torna ali, então, sendo preparado por um grupo de guerreiros que recebe, então, o melhor. Ali em Tob ele recebe o Espírito de Deus. Aí que está a diferença de que eu falei para você que a lei, na lei de Moisés, ele não poderia ser juiz de Israel. Mas como Deus preparou tudo para transformar a vida dele, agora ele recebe o quê? Ele recebe o Espírito de Deus. E quando você recebe o Espírito de Deus, aleluia, aleluia, as circunstâncias dizem que nós também não estávamos em condições de entrar, aleluia, para o Santo do Santo, mas através, aleluia, de Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse, tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo, dando condições para mim e para você de entrar nesse templo e adorar esse nome.
Deus faz o que Ele bem quiser. Quem somos nós para ditar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para falar o que Deus vai fazer ou deixa de fazer? Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer, meu irmão. Basta tão somente nós entendemos e aceitarmos a vontade de Deus, que ela é soberana sobre a nossa vida. Aleluia! E Jefté fala ser um grande guerreiro, e o melhor ele recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Agora, o indesejável Jefté, que foi expulso de sua cidade, de sua casa, de seu pai, que era para... Interessante que o pai dele, pastor João, o pai dele, mesmo que ele tinha vindo de uma mulher concubina, o pai era para proteger ele, o pai era para ficar do lado, não, é meu filho. Mas até o pai se omitiu em ajudar esse homem chamado Jefté. A história dele é impactante. Você vai ver no final dessa história que Deus está falando comigo e com você. Preste atenção, porque ele foi expulso da sua casa. O pai dele, que era para ajudar ele, não ajudou. Agora ele volta com o Espírito de Deus, preparado para a guerra. E o que está acontecendo? Olha como que Deus prepara tudo. Enquanto ele estava se preparando ali, quando ele vai voltar para Gileade, o que está acontecendo lá? Os amonitas estavam apertando o exército de Israel. Os amonitas estavam apertando e não tinha ninguém para lutar com os amonitas. Não tinha ninguém para lutar com os amonitas. Mas Deus já estava preparando alguém capacitado e agora com o Espírito de Deus. Parece que eu estou vendo a história, sabe de quem? Parece que eu estou vendo a história de Israel na época de Davi, quando Saul foi rejeitado como rei. Saul foi rejeitado como rei, mas Deus já tinha preparado um novo rei para Israel. Porque as coisas estão no controle de Deus. Nós precisamos entender isso. Existe uma guerra aí fora, existe as circunstâncias que estão querendo nos parar, nos paralisar, mas eu venho aqui com uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Quero dizer para você nessa sexta-feira do sobrenatural que Deus está no controle de todas as coisas. Deus já tem preparado. Pai Celestial estava com ele. Aleluia. E a notícia chega em Mispa que os amonitas estavam apertando o exército de Israel. Agora os anciões vão atrás de quem? Vamos lá atrás de Jefté. Aí você leu comigo o texto que eles foram e Jefté ele volta. Só que ele volta. Ele diz o quê? Sobre a palavra de Deus. Deus é testemunha de que se eu for e vencer essa guerra, Deus é testemunha que ele seria. E detalhe aqui, você pode ver aqui. Você pode ver que eu achei interessante o que ele falou aqui. No versículo 10 ele diz: o Senhor será testemunha
Então ele foi. E Jefté volta agora como verdadeiro guerreiro, se torna o novo juiz de Israel. Israel teve 14 juízes, 14 juízes presidindo sobre Israel. Por quê? Eram juízes que, das tribos de Israel, eles presidiam sobre as tribos, porque ainda não tinha um governo central em Israel. Talvez a história de Jefté seja também a sua, porque encontramos uma top na vida de Abraão. Encontramos uma top na vida de Abraão quando ele teve que sacrificar o seu único filho. Encontramos uma top na vida de Abraão, na vida de José, quando foi vendido pelos seus irmãos. Encontramos uma top também, aleluia, na vida de Moisés, quando foi para o deserto. Encontrou uma top que mudou a história, porque a palavra de Deus diz que de fugitivo Moisés se torna então o libertador de Israel. E Deus sempre vai ter uma top, porque top significa frutífera e boa. É o Senhor preparando o caminho bom, um caminho frutífero, um caminho que vai fazer com que você e eu passamos a experiência que Deus vai nos habilitar para as guerras que nós enfrentamos no dia a dia. É essa top que eu vim aqui profetizar na sua vida. É essa top que eu profetizo na sua casa. É essa top lugar onde vai preparar você para habilitar as suas mãos, para você vencer as guerras do seu dia a dia, meu irmão. Que nós possamos entender a palavra do Senhor nessa noite e sair daqui fortalecido pelo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Que você saia daqui entendendo. Jefté foi indesejado. Por quem? Pela sua casa e pelos seus amigos e pelos anciãos. Aos olhos humanos, pastor Getúlio, ninguém dava nada para o Jefté, como também não dava para mim, como também não dava para você que está aqui. Só que Deus mudou a história de Jefté, e o Senhor Jesus mudou a minha história e mudou a sua história, porque quem via nós no mundo hoje não vê mais. Quem via você no mundo agora está vendo você na casa do Senhor, adorando esse Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na vida daquele que acredita, daquele que crê na palavra do Senhor. Que você saia daqui nessa noite com essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Que Deus faça você vencedor e vencedora no nome de Jesus. Que a palavra de Deus ela encontre guarida no seu coração essa noite. Quem aqui crê que essa palavra tocou na sua vida? Aleluia. Porque Deus faz assim. Aquilo que os homens apontam para que não vai dar certo, Deus faz dar certo, pastor Jesus. Aquilo que você talvez almeja encontrar na sua vida e fazer, Deus vai fazer com que você cumpra o seu desejo do seu coração. Mas você precisa acreditar na palavra do Senhor e não fazer como eles fizeram, porque o povo vivia fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Aí perdia a guerra, perdia a luta, mas quando eles se levantaram e faziam a vontade do Senhor, eles venciam, e nós também vamos vencer em nome de Jesus. Receba a palavra do Senhor no seu coração essa noite. Eu agradeço a oportunidade.